Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos aqui, voltamos. Você está no canal Pura Verdade. Eu sou Valdemir Bernasconi. Seja bem-vindo. Você que está aqui pela primeira vez, já peço que se inscreva neste canal, porque esse é um canal onde nós estudamos as profecias bíblicas. E você é muito bem-vindo. Se você gosta de escatologia, você está no canal certo. Peço que compartilhe também este vídeo, ative o sininho aí para receber as notificações, né? E deixe o seu like e também a sua opinião, é muito importante para nós. Bem, já tivemos, né, o estudo de número 1, tratando desse assunto, e hoje nós vamos ao vídeo número 2, as duas testemunhas, parte 2. Mas como é de costume, nós não vamos começar o estudo sem fazer uma oração. Oremos, né, neste momento, dessa forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu santo reino, seja feita a tua vontade, nesta terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores, e não nos permita cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai querido, abençoa o amigo que está conosco pela primeira vez, aqueles que já são inscritos no canal. Pai querido, que eles possam, ó Deus, aprender cada dia mais, pelo poder do Teu Espírito Santo, esse assunto muito importante que é a escatologia bíblica, assunto muito importante que fala da história final deste mundo. Precisamos todos estar atentos e saber o que nos aguarda. Portanto, abençoa os amigos, abençoa os seus familiares, enfim, que o teu santo e bom Espírito nos oriente para nós continuarmos perseverantes na fé, para continuarmos estudando a tua palavra, para que quando vier o engano, como já temos, mas há de piorar, sabemos, nós não venhamos ser enganados. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, amados. Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? As duas testemunhas, parte 2. Nós vamos falar do Antigo e do Novo Testamento. Já vimos no primeiro estudo que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Nós vamos dar sequência a esse estudo. As duas testemunhas não são membros da divindade porque, veja, assim, darei poder às minhas duas testemunhas, ou seja, o Velho e o Novo Testamento, e profetizarão por 1260 dias, vestida de saco. Né? Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus da terra. Apocalipse 11, verso 3 e 4. Muito bem. Essas duas testemunhas, elas podem ser atacadas, por isso elas não são parte da divindade, elas podem ser atacadas por seres humanos. Os seres humanos têm acesso a essas duas testemunhas, mas elas são capazes de por si só defenderem-se. Veja o verso 5 do capítulo 11. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo cairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas também têm poder para produzir calamidades, e pragas. E nós vemos que no Antigo Testamento muitas calamidades aconteceram, e no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, também fala de muitas calamidades, inclusive as 7 últimas pragas do livro do Apocalipse. Então, o fato de elas produzirem calamidades
não quer dizer que eram personagens humanos e nem que eram parte da divindade, mas era a própria palavra de Deus, ok? Terceiro ponto importante, elas têm poder de fechar o céu para que não chova nos dias de sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Apocalipse 11, verso 6. Então, isso tudo também está no Velho e no Novo Testamento. É importante ter isso em mente. Apocalipse capítulo 11, versos 7 e 8 ainda nos diz: elas podem ser mortas. Opa, então descartamos a hipótese de ser parte da divindade ou serem pessoas, como muitos dizem que é Moisés e Elias. Por quê? Porque Elias, ele não provou da morte física. Moisés sim, mas Elias não. E o contexto aqui diz que elas podem sofrer a morte. Ok? Muito bem. O verso 7 e 8 diz: e quando acabarem o seu testemunho, que elas são testemunho, a Bíblia é o testemunho. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. A Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, dá testemunho de Jesus. Nós vemos que o próprio Moisés disse que se levantaria um profeta semelhante a ele e que nós deveríamos ouvi-lo. Então, essas duas testemunhas, elas, ao acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará, e jazerão seus corpos em praça da grande cidade, que espiritualmente chama-se Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. Apocalipse 11, verso 7 e verso 8. E elas ressuscitam. Amados, nós sabemos que para ressuscitar necessário é que esteja morto. E Elias não morreu. Então, Elias também não é uma dessas duas testemunhas, assim como não é Moisés, né? Então, o capítulo 11, verso 11, diz que depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, entrou neles. Neles quem? Nas duas testemunhas. E puseram-se em pé sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Apocalipse 11, verso 11. São 2 profetas. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então veja bem que a Bíblia, ela constantemente, ela atormenta os que habitam sobre a terra, ou seja, revelando os seus pecados e as suas faltas. Então muitos se incomodam com a Bíblia a ponto de considerá-la já em nossos dias como uma ficção, né? Uma história que não foi real, uma fábula. Muitos pregadores, inclusive, não creem no livro do Gênesis. Muitos outros não creem no livro de Jó, e assim por diante, né? Mas, como está profetizado aqui, muitos negam a sua veracidade. E ao serem ressuscitados, sobem ao céu para que todos os seus inimigos as contemplem, né? Apocalipse 11, verso 12. Amados, observem, não podem ser profetas Moisés nem Elias, porque Elias não provou da morte. As duas testemunhas constituem algo que pode continuar existindo na presença de Deus. Ou seja, a Bíblia é a própria palavra de Deus, né? E ser ao mesmo tempo atacado na terra. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ao mesmo tempo ela é atacada aqui na terra. Muitos a mudam, usam partes da Bíblia, excluem outras partes e assim por diante. Então a Bíblia, ela é atacada. A palavra de Deus, ela é atacada. As duas testemunhas, o Velho e o Novo Testamento, são constantemente atacados. Ok?
A interpretação de que as duas testemunhas são a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, é a única que se ajusta às especificações dadas pela profecia. Ambos são também testemunhas do plano da salvação. Os tipos, sacrifícios e profecias do Velho Testamento apontam para um Salvador que haveria de vir. Os evangelhos e as epístolas do Novo Testamento falam acerca de um Salvador que veio, exatamente da maneira predita pelos tipos de profecias. Por que elas estão vestidas de pano de saco? As escrituras estão de luto, quando a tradição está em ascendência. Hoje muitos preferem seguir a tradição, especialmente a tradição romana, né? Da Igreja de Roma, a Igreja Papal, certo? Então, enquanto houver, a tradição estiver se sobressaindo, essas duas testemunhas, elas estão vestidas então de pano de saco. Apocalipse 11, verso 4. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Amados, as duas oliveiras e os dois candeeiros se referem à mesma coisa e no contexto dos 1260 dias devem ser identificados como o Velho e o Novo Testamento, revelados pelo Espírito Santo. São João 14, verso 26 nos diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. São João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Muito bem. São João 16, de 13 a 15, nos diz: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então são palavras de Jesus. Já em 2 Pedro, o apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 21, diz: a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Queridos, nosso Senhor Jesus Cristo disse que as Escrituras dão testemunho dele. São João 5, verso 39, nos diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, ou seja, dão testemunho de mim. Quem dão testemunho de mim? As duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11. E Davi declarou que a palavra de Deus é uma lâmpada que ilumina o seu caminho. Veja, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Então, como podemos identificar a obra do Espírito Santo em relação às duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11? Observe o que nos diz a palavra de Deus. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como um homem que é despertado do seu sono. Disse-me: o que vês? E ele disse: olho, eis que vejo um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E ele respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força e nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zacarias capítulo 4, verso 1 a 6.
Também no capítulo 4, verso 11 a 14, está escrito: Mas respondi dizendo-lhe, que são as duas oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse, que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem desse azeite dourado. E ele me falou dizendo, não sabes tu que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Já no Apocalipse capítulo 11, verso 5, diz, se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja morto. Importa que seja morto, queridos. Por quê? O versículo 5 e 6 do capítulo 11 declara que aqueles que interferem com as testemunhas, ou seja, com a palavra de Deus, ou as atacam, devem morrer. A mesma admoestação é dada no Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19, nos diz, porque eu testifico que todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que são escritas neste livro. Então, eis aí uma advertência. Se alguém interfere no caminho dessas 2 testemunhas, que é a palavra de Deus, elas devem ser mortas, ok? Também se destaca o poder da palavra de Deus quando usada legitimamente. E são mencionados milagres realizados por Elias e Moisés, que usaram sincera e fielmente a palavra do Senhor. Veja o verso 6 do capítulo 11. Elas têm poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia, né? Então, quando aconteceu isso? Quando Elias profetizou para Acabe que não choveria nos dias que ele estava profetizando, e só voltaria a chover quando ele profetizasse que choveria novamente. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Quando aconteceu isso? Quando Moisés, diante de Faraó, então, transformou pelo poder de Deus as águas do Egito em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então, sobre o poderio de Deus, através de Moisés, então o Egito sofreu as 10 pragas, né? E Faraó teve que libertar o povo de Deus. No verso 7 do capítulo 11, diz, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá. Muito bem, besta que sobe do abismo. O que é besta que sobe do abismo? A besta que sobe do abismo é o próprio Satanás, né? Apocalipse 20, verso 1 a 3 nos diz, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão. Quem é o dragão? Nós já estudamos. É Satanás, a antiga serpente, diabo, né? E amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois importa que ele seja solto um pouco de tempo, né? Muito bem, esse estudo aí do milênio é um outro estudo, então vamos entrar nesse detalhe agora, senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas vamos prosseguir. Também simboliza os reinos do mundo que estão sob o domínio de Satanás. Então, quais os reinos que o Apocalipse fala que surgiu? Um reino, uma besta surgiu do mar, é um reino, né? Uma besta subiu da terra, é outro reino, né? Que é usado grandemente por Satanás contra o povo de Deus. E também fala da besta que subiu do abismo, né? Outro reino que se levantou duramente contra o povo de Deus e que nós vamos ver nesse estudo. O verso 8, verso 9 do capítulo 11 de Apocalipse nos diz, e jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito,
onde o nosso Senhor também foi crucificado. Os homens de vários povos e tribos e línguas e nação verão seus corpos de quem? Das duas testemunhas, né? Mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Aqui aparecem, queridos, Sodoma e Gomorra, para destruir as testemunhas de Deus, pois, como nações inimigas do povo de Deus no passado, servem como símbolo eloquente. O ateísmo, e de modo mais específico, aquele ponto do tempo profético, que seria a primeira República Francesa. Quando aconteceu a Revolução Francesa, houve dura perseguição aos cristãos e a palavra de Deus ela foi queimada, né, em praça pública, né? Quem conhece a história sabe muito bem disso. A influência do ateísmo, que começou nos dias da Primeira República da França, se espalhou para o norte e oriente, estendendo-se até a Rússia. A Revolução Russa de 1917 se constituiu em parte em um ataque contra a religião, uma vez que favorecida o ateísmo. Esse vírus ateu se espalhou através de todo o mundo, ganhando adeptos, infiltrando-se inclusive nos currículos educativos e, sob um disfarce científico, pretende desafiar a autoridade e revelação de Deus na Bíblia. O ateísmo já envolveu a terceira parte do mundo e continua crescendo, né? Voltamos então aos versos 8 e 9 do capítulo 11 de Apocalipse. E jazerão seus corpos na praça da cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Amados, homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Sodoma e Egito, símbolos de degeneração moral e de desafio aos mandamentos de Deus, afronta aos mandamentos de Deus. 3 dias e meio de ataque contra a Bíblia, ou seja, contra as duas testemunhas. Perto do fim dessa opressão espiritual, 42 meses. Diz assim Apocalipse 11, verso 2: E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e essas nações pisarão a cidade santa por 42 meses. Apocalipse 11, verso 2. Foi feito um ataque contra a Bíblia na França, sob a influência de um regime ateu. Houve uma tentativa para destruir a palavra de Deus, mas foi inútil. 3 dias e meio é o período de tempo profético que se estendeu de 26 de novembro de 1793, quando um decreto promulgado em Paris aboliu a religião, até 17 de junho de 1797. Observe que são 3 anos e meio, conforme a profecia diz. Quando então o governo francês removeu as restrições à prática da religião. Então, durante 3 anos e meio, estava proibido a prática de qualquer religião na França, nesse período. Como a Bíblia poder desmascarar, Satanás procura silenciar o seu testemunho. Se aplicarmos esses 3 dias e meio ao período bíblico de um dia por ano, que está lá em Ezequiel, capítulo 4, verso 6, chegaremos à conclusão de que o testemunho bíblico reviveria 3 anos e meio depois de ter sido aniquilado. Então houve dura perseguição contra a Bíblia, que são as duas testemunhas, durante 3 anos e meio, né? 3 anos e meio literais, mas que em profecia são anos, né? Literais. Um dia profético é um ano literal. 3 dias e meio proféticos são 3 anos e meio literais. Ok? Mas vamos prosseguir aqui. Esta profecia se cumpriu, preciso e surpreendente na história da França.
Os 3 anos e meio foram exatamente o reinado de terror realizado pela Revolução Francesa. Esse período começou em 26 de novembro de 1793, como já falamos, quando a França, por decreto de sua Assembleia Legislativa, declarou que não há Deus, e durou até 17 de junho de 1797, quando o governo francês anulou o decreto e outra vez se permitiu a prática da religião na França. Durante esse tempo, a Bíblia foi queimada e abolida na França, quer dizer que ela foi morta em praça pública, ok? Todas as igrejas foram fechadas, proibiu-se a adoração ao Deus por decreto de Assembleia, que era o corpo legislativo da França na época. Também se decidiu que a semana seria de 10 dias, o dia de descanso, o sábado, foi abandonado e em seu lugar foi consagrado um dia em cada 10 para a orgia e a blasfêmia. Então observe que período terrível foi a Revolução Francesa contra a palavra de Deus e os cristãos. Negou-se abertamente a existência de Deus. Uma mulher imoral, ou seja, uma prostituta, foi nomeada a deusa da razão e as pessoas deveriam adorá-la. Ficou proibido todo tipo de culto religioso. Por isso, durou exatamente 3 anos e meio, como disse a profecia. Porém, o testemunho bíblico não só ressuscitaria, ou seja, receberia novo vigor, nova força, né? Ressuscitaria, mas se elevaria a sua fama e subiria ao céu. O que quer dizer isso? Que em 1804, logo após esse período, em 1816, foram organizadas as primeiras e maiores sociedades bíblicas e o livro de Deus, ou seja, a Bíblia, ou seja, o Velho e o Novo Testamento, ou seja, as duas testemunhas, inundou todo o planeta, constituindo-se o livro mais difundido de toda a história da humanidade. Apocalipse 11, verso 10 diz o seguinte: e os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão. E mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Já o verso 11 nos diz: depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sob seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram. O verso 12: e ouviram uma grande voz que lhes dizia: subi para cá. E subindo ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Subiram para o céu. Importância e exaltação da Bíblia depois da supressão indicada mais acima, no verso 9. Nós já vimos em estudos passados que um dia profético é um ano literal. 3 anos e meio, ou seja, 42 meses, são 1260 dias. Um dia profético é um ano literal. 1260 dias, que são também 42 meses, que nós vimos aqui, dariam 1260 dias, que em profecia são 1260 anos. E bate justamente com uma profecia em perseguição a essas 2 testemunhas, que começou essa perseguição contra os cristãos em 538, né, e terminou em 1798. São 1260 anos de perseguição à palavra de Deus. Nesse período ela quase sucumbiu, mas não sucumbiu, porque depois de 1798 começaram então a surgir as sociedades bíblicas e hoje nós temos a Bíblia em nossas mãos de diversas maneiras. Vamos nos preparar, vamos nos estudar bastante a palavra de Deus, as profecias, a escatologia, pedindo discernimento e orientação do Espírito Santo para que nós possamos estar preparados para o que está para vir aí contra o povo de Deus. A perseguição ela vai se levantar novamente contra o povo de Deus. Nós precisamos estar preparados. E essa grande tribulação e perseguição, ela é antes da volta de Jesus. Jesus não vai vir antes da tribulação. Jesus virá após a tribulação.
ok? Não fique pensando que vai haver um arrebatamento da igreja antes da tribulação. Não, a igreja, o povo de Deus, vai passar por grande tribulação, sim. Amém? Amados, que Deus abençoe a sua vida, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão no Espírito Santo esteja com você, com a sua família, com os seus amigos, em nome de Jesus. Aguardamos você para o próximo estudo. Em nome do Senhor Jesus, um forte abraço. Tchau, tchau.